ficar gravado também essa aula e a galera pode acessar depois, tudo certo, mas vamos, espero que. Mandei nos grupos ali que a gente está mais ligado, assim, né? Porque geralmente hoje o grupo de WhatsApp funciona muito bem. É a maior ferramenta de comunicação nível Brasil hoje, tá? É o WhatsApp. Tá? Para atender, para comunicar, para resolver tudo, né? É o WhatsApp. Então, é uma ferramenta poderosa. Tá chegando gente, eu vejo os números. Quem tá aí, dá boa noite. Diz, cara, boa noite, tô aqui junto, estamos aí, levantamos para vencer, vamos para cima. Hoje é a terceira aula da jornada digital do mercado imobiliário de milhões, tá? Nós falamos na primeira aula sobre as escolhas que maximizam lucros. Nós falamos na segunda aula sobre a gestão estruturada. E nós vamos falar hoje a terceira aula sobre atitude versus oportunidades. As duas primeiras aulas foram mais técnicas, um pouquinho mais densa. Até falei com quem que eu falei, cara, essa semana. Disse, pá, tava meio. Não era muita minha área aquilo lá, Rodrigo. Disse, não, realmente a gente fez umas aulas um pouquinho mais técnicas para trazer um peso aqui de conhecimento também, para não ficar muito firula, assim, né? Realmente era um material muito, não é que muito, mas um pouquinho mais denso que a gente já trabalha em cima desse material há mais tempo, né? Uns estudos que a gente fez lá em 2023 em cima desses materiais, tá? Mas hoje nós vamos ter uma aula um pouco mais empreendedora, mais estratégica, tá? Pensando mais na postura do empreendedor. Uma coisa é tu construir na parte técnica, outra coisa tu vender na parte estratégica. E uma terceira coisa, tá, é você ter uma postura, uma atitude certa, na hora certa e fazer a coisa acontecer. Sabe, dar o chute na bola? O chute inicial é isso aí, cara. Tem que ter o chute inicial, não. Se não tiver o chute inicial, não adianta ter técnica, ter estratégia. Meu, cadê o chute inicial? Esse jogo não começa. Tá entendendo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Beleza? Dá boa noite aí. Fala, teu nome eu vou conseguir ver, mas se tu só dá boa noite vai dar certo. Aperta no like, sei lá, aperta em algum botão aí para nós saber que tu tá aí. Me conta. Tá ok aí, Tiagão. Voz, áudio, tá? Ó, áudio e vídeo, tá tudo certo. João, como é que tá, meu irmão? Levantamos para vencer. Hoje deu certo, cara. Hilário, o Júnior, bora, meu, pra cima. Vamos lá. Beleza, cara. Beleza, 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 beleza. Não vou enrolar muito também, que a minha esposa tá levando uma pizza lá para casa hoje. Ela foi levar as gurias do balé, ia correr lá, Sapiranga, e depois ia voltar com as gurias já com uma pizza. Então, eu não posso perder. Não vou comer pizza fria e se o que sobrar. Se sobrar. Quem mais tá aí? A Cris, daí, guria, seja bem-vinda. Que legal, tá aí. O Márcio, bora, meu irmão. Seja bem-vindo. Eu sei que depois da última aula ali, o Márcio, o Tiagão, teve mais uma galerinha que me chamou, Rodrigo, eu quero estar aí junto dia 25 e tal. Depois eu vou explicar, dia 25 agora a gente vai ter uma imersão, tá? No final aqui da nossa aula eu vou dar os detalhes, como vai funcionar essa imersão. Vai ser um treinamento presencial aí do Construir para Vender. Meu, top, tá? Então vem junto que vai dar certo. Ahn, Passa o endereço. Não, meu, tá louco, uma pizza lá em casa não sobra nada. Aquelas gurias detonam. Detonam mesmo, só são magrinhas no visual, porque para comer derrubam. Vamos para cima. Vamos lá. Vamos começar a aula? Pode ser? Vamos começar a aula para mim não me estender muito aqui. Obrigado por você estar junto, né? Chega mais uma galerinha sempre. Eu gosto do YouTube, cara. Eu sou fã do YouTube. Porque no YouTube tu entra, tu não fica viajando. No Instagram a galera fica entrando e saindo toda hora. No YouTube a galera vem, concentra, a cara tá disposta a absorver conhecimento e tá tudo certo. E também fica melhor guardado, né, para futuro acesso aí, acesso futuro aí desse conteúdo. Beleza? Vamos lá. Vou puxar para vocês aqui. Acho que vai dar certo. Eu sempre me enrolo nisso aqui, mas vamos fazer dar certo. Acho que é aqui. Uhum. Eu acho que é isso aqui. Aê, deu certo. Tô ficando craque nisso, cara. Tô ficando craque. Muito bem, gente. Muito bem. Mas pode ir tocando aí os comentários.
Vou lá uma pergunta, cara. Fala que me ajuda, assim. Sempre que tem comentário, tem pergunta, tem alguma sugestão, ajuda a transmitir energia e a gente dá mais potência aqui no negócio, tá? É muito bom. Eu tenho duas turmas de mentorias nas segundas à noite. Uma turma até é menor também, né? Mais discreta, mais quietinha. A outra turma é mais. Já estamos no final, então a galera tá bem solta, é maior e, e muda a energia, cara, só pela troca ali, tá? De comentário, de conversa, enfim, né? De pergunta, contribui demais para nós levantar o nível aqui da aula, beleza? Vamos embora, então, oportunidade versus atitudes. Isso aqui é uma capacitação pessoal, de desenvolvimento pessoal, e tem coisas aqui que eu vou falar que mudaram a vida de pessoas e também mudou a minha vida. Então, sobre isso aí que a gente vai falar e eu quero que de alguma forma poder contribuir para você, para transformação, passos além, enfim, vamos trabalhar aqui nesse tempo aqui, beleza? Aí, Gilmar, seja bem-vindo, cara. O Gilmar, né? O Gilmar Antunes, corretor e parceiro nosso, seja bem-vindo, cara. Cola junto aí. Bora. Gente, nós fomos configurados somente para receber, somente para ganhar. Dá, dá, dá. É essa a nossa configuração mental aqui no nosso país. A gente está sempre procurando alguma coisa para ganhar. É só tu ver é, porcentagem de brasileiros que apostam Mega Sena, Trilegal, Tigrinho, Jogo do Bicho. Cara, é insano, cara, é insano. As bets é muita grana, porque a pessoa quer ganhar, quer dar um golpe de sorte. Pá, pum, ganhar, o governo me dá um benefício, alguma coisa assim eu preciso ganhar, tá? E assim, muitas vezes, né, a gente decide o nosso voto, porque deixa eu ver quem que me ajuda mais. Duro isso, né? Mas é verdade. Não adianta reclamar que é verdade. Não adianta dizer, não, não, é verdade, cara. Eu tenho um conceito lá em casa, com as minhas meninas, minhas filhas, tá? Tudo que elas me pedem é não. Opa, esse chocolate é não. Opa, é não. É não, cara, é não. Ah, Rodrigo, tu é um pai ruim, não, cara. Se elas abrirem a geladeira, é um mini mercado aquela geladeira. É iogurte, é Danette, é Danone, é suco capo, é energético, é água mineral. Meu, daí tem umas bebidinhas nossas lá também, da Letícia Linha. Cara, é um mini mercado aqui tem. Eles abrem, aquelas mulheres abrem um gavetão lá que nós temos na cozinha. Quer imaginar de biscoito, disso, de frescura, de chocolate. Cara, tem, a Letícia sempre mantém tudo abastecido lá. Daí nós estamos num lugar, não falta nada. Só que sabe como é que é criança, né? Adolescente? Cara, é não. Eu pergunto se tu tem grana? Ah, então é não, cara. Ah, porque eu tenho capacitado elas para elas conquistar. O que elas querem, elas têm que conquistar. Eu gero experiência para elas de levar em resort, ficar uma semana vivendo vida de rico. Tudo certo. Eu, minha esposa, decidimos levar elas juntos e ter essa experiência. Top. Elas nunca pediram nada para nós nesse sentido. Nós decidimos levá-las. Agora, quando elas pedem uma coisa, cara, é não. Porque nós queremos desconfigurar essa mentalidade de ganhar, tem que conquistar. Até a última proposta que eu recebi lá em casa foi da minha pitoca, né, a Esther. Ela chegou, acho que foi em março. Pai, eu lavo a tua louça por 2 meses por R$ 32. Eu disse, como assim? Não, tá, daí melhorou a proposta, daí conversamos, daí ela me explicou, eu disse, por que que tu quer essa grana? Ela disse assim, é que eu quero comprar uns marcadores da Shopee, eu tenho R$ 19, eu vi que é 51, e eu preciso de R$ 32. Depois eu descobri que ela estava tentando sucar da mana dela, e a mana dela disse assim, olha, eu não vou te emprestar dinheiro, vai pegar com o pai, ele não dá dinheiro, então vai, já entra com a proposta. E ela já chegou de sola, me dando uma proposta, eu fiz o cálculo, R$ 32, 60 dias, 2 meses, 50 centavos por dia, mais ou menos, tá top. Proposta boa, se faz um contrato. Escreve o contrato, data de início, data de fim, assina e eu vou te pagar no final de todo esse processo desse serviço entregue. Tá, beleza. Cara, ela ficou 2 meses lavando a minha louça todo dia, depois do almoço. Lá em casa a gente tem uma empregada que cuida da casa de manhã cedo, faz almoço, mas ela vai embora depois e meio-dia termina o almoço, cada um lava o seu prato, para manter a casa bonitinha, né? E a gente tem essa cultura de cada um lavar o seu prato. Daí a gente negocia, né? Tá, tem alguma coisa zebrada para alguém, ó, lava a louça de todo mundo hoje. É, ou paga multa, né? Daí a Starbucks fez essa proposta, cara, e ela cumpriu os 2 meses.
e ela recebeu a grana, comprou o negócio que ela queria. Eu disse, é isso aí. Tu aprendeu a conquistar. Eu podia dar a grana, claro que podia, meu, mas não dou. Não pediu, não dou. Né? Se eu passar ali e ver assim, bah, que legal, eu acho que minha filha vai gostar, eu compro e dou, zero problema. Mas pediu, não dou. Para quebrar esse tipo de configuração mental, do, do pedir e receber. Meu, não funciona assim. Nós temos que conquistar, tá? Então, isso tem a ver com atitude versus oportunidades. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Vânia. Tá, enfim, seja bem-vindo, gente. Fica à vontade. Às vezes eu erro o nome, mas tá tudo certo. Me perdoa. Lá. O que que a gente precisa para sair desse ciclo vicioso? Primeiro, a gente precisa de oportunidade, né? Desenvolver essas oportunidades, encontrar essas oportunidades. E ela está atrelada às suas atitudes. Lembra, eu acabei de dar o exemplo da minha filha. 8 anos, cara. Ela precisava resolver uma coisa que ela queria. Então, ela pensou numa oportunidade, como criar essa oportunidade. Claro que a Amanda ajudou a criar essa oportunidade. E ela foi lá e tomou uma atitude. Foi lá, pai, tem essa proposta para ti. Claro que não foi só fazer a proposta. Foi trabalhar 2 meses, né? Tomou atitude. E depois, nesse processo todo, ela conseguiu resolver isso porque ela se capacitou, tá? Ela vem aprendendo a lavar louça e tal, então é uma coisa que ela diz, cara, eu sei lavar louça, né? A loucinha leve, assim, né? Panela pesada, com certeza ela não vai conseguir. A loucinha leve, prato, talher, essas coisinhas básicas, assim, ela já se vira bem com 8 aninhos. E beleza, estava capacitada para esse nível de negócio, tá? Eu sempre falo que a sorte grande é estar preparado quando a oportunidade chegar. Não adianta só ter a oportunidade, cara. Se tu tem a oportunidade, mas não está preparado, não tem atitude. E às vezes tu tem atitude, mas não tem a capacitação. Deixa eu dar um outro exemplo, muito clássico, real, que eu vi, que eu presenciei. Em 2020 a gente foi começar a M2, tá? Eu sentei com uma pessoa do ramo da construção civil, e essa pessoa tinha e tem ainda uma boa loja de materiais de construção, bem grande, assim. Não é enorme, mas não é pequenininha, tá? Bem robusta, tá? E essa pessoa já construía alguma coisa para clientes e tal, mas não fazia o negócio realmente alavancar. Eu sentei com as pessoas, comecei a contar minhas ideias e tal. Isso era 2020, começo de pós-pandemia, quando a gente começou a empresa. Eu disse, meu, por que que tu não abraça? Por que tu não faz isso também? E eu viajando, assim, maravilhado com as minhas ideias de construir para vender, e construir para cliente e tudo mais. Ele disse assim, Rodrigo, eu vou esperar passar essa pandemia, vou ver o que, que vai ficar, daí eu também estou a fim de fazer também. Beleza, 2020, tá? 2020. Daí veio 2021, veio 2022, eu sentei de novo com essa pessoa, trocando umas ideias, cara, assim, a gente já está assado, a gente já está parando tantas casas, a gente tá... que legal, cara, eu vi mesmo que vocês estão crescendo. Eu disse, meu, por que que tu não faz? Tu não fez ainda nada. Ele assim, cara, eu vou esperar as eleições agora, final do ano, vamos ver como é que vai ficar essas eleições, tá meio estranho, né, cara? Eu tenho um pouco de medo disso, receita. Não, beleza, ok. Passou a eleição, né? Trocou o governo, o PT veio e tal. Em 2023, sentei com esse cara de novo. Eu disse, meu, e daí? Não vai fazer nada, a gente já está triplicando esse ano, 2023 tá... Não, 2023 não estava triplicando, 2024 tripliquei. Nós estamos subindo, estamos vendendo, estamos construindo para vender e tal. Ele, cara, pois é, o PT ganhou, eu vou esperar ver como é que vai ser esse governo e tal. Cara, já estamos em 2025, meu. Esse cara, eu lembrei dessa história, sabe, porque essa semana eu passei por ele. Nada em questão pessoal, cara, nada em questão assim de certo e errado, enfim, de vaidades, mas eu olho para resultados, tá? A mesma caminhonetinha, a mesma carrinho, aquela picapezinha sucateada do cara, é a mesma, cara. E não por ser a mesma. O cara não saiu do lugar ainda. Ele tinha muito mais oportunidade que eu, muito mais capacitação que eu, mas faltou o quê? Atitude, cara. Atitude. Faltou atitude pro cara. Então, assim, não basta só a oportunidade, tem que ter atitude, cara. E claro, se tiver capacitação junto, top. Vamos derreter nessa oportunidade. Então, vai passar. Eu estava pensando esses dias, se eu tivesse com a estrutura desse cara em 2020, a estrutura que ele já tinha para esse mercado, 5, 6 anos depois, nossa, cara, estava em outro nível. Eu tive que começar do zero, sem ninguém me instruindo, só apanhando, só apanhando.
Eu vejo agora, não sei se o Maico tá aí hoje, porque ele geralmente tá aí. É Ezequiel, seja bem-vindo, cara. Igor, vamos para cima, galera. O, o Michael eu sempre falo, né, cara, ele tá com um ano e meio de empresa, ele já gerou 3 milhões em negócio. E com números redondos, olhando, entendendo os números. Em um ano e meio de empresa, a gente já gerava 1 milhão de negócios e apanhando, 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 levando pau. Porque faltou muita instrução, faltou muita capacitação. Por isso que eu gosto da capacitação, cara. Eu busco muito isso. E eu aproveito e libero muito isso também. Porque eu sei que é a linha reta de onde tu tá pro teu objetivo. Sem capacitação, tu vai chegar no teu objetivo, mas tu vai fazer assim, ó. Vai subir a Serra do Rio do Rastro, é isso aí, vai subindo assim. Vai chegar lá, vai chegar 5 vezes mais demorado, 10 vezes mais demorado, vai apanhar muito mais, vai ser muito mais caro por falta de capacitação. Só com atitude tu resolve. Nós resolvemos só com atitude. Mas com capacitação vai mais rápido, tá? E é mais barato. Beleza? Então vamos lá. Tem uma atitude proativa frente às oportunidades. Se prepare para conseguir tirar bom proveito dessas oportunidades, tá? Tem um exemplo também, cara. Tudo que eu quero trazer para vocês aqui são exemplos reais que eu vivo no meu dia a dia. Tem um amigo meu, o Emerson, ele foi jogador de futebol profissional, ele foi 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil, uma com 15 de novembro aqui de Campo Bom, outra com o Brasiliense. Ele nunca foi um estrelão do futebol, tá? Mas sempre foi um cara que jogou bem, jogou em bons times, fez grana e tal e tal. Daí um dia na casa dele, trocando uma ideia, batendo um papo, ele disse assim, cara, eu vou te contar como é que começou a minha carreira. Ele tinha ali uns 15 anos, mais ou menos. Ele morava em Panambi, até hoje ele voltou, né? Já mora lá. Voltou a morar lá novamente, depois que encerrou a carreira. Ah, e ele estava, né, era assim, cara, era um chinelo velho para usar. Pensa uma pessoa pobre, pobre, mas ele disse, Rodrigo, cara, eu assim, era magrinho, cara, mal e mal tinha comida em casa, era que assim, basicão mesmo. E daí eu sabia que em São Luís, o time de São Luís, né, tinha, jogava Série C ou Série B, agora não me lembro bem. E eles tinham um peneirão de tempos em tempos, eu sabia que ia ter um peneirão lá em tal dia, mais ou menos. E o que que eu fiz, cara? Eu juntei umas moedas para pegar a passagem do ônibus para mim ir. E eu só avisei, mamãe, tô indo para tal lugar. E 15 anos, cara. Eu não estou no ônibus. Foi. Chegou lá, bateu na porta. Ô, eu vim aqui fazer um teste. Os caras assim, tá, mas como assim, cara, fazer teste? A gente nem tem dia de teste hoje. Não, mas eu vim fazer um teste. Não, não, volta embora. Não, não, eu vim fazer um teste. Não, não tem teste. Ficou naquela, tem, não tem, tem, não tem. Ele disse assim, meu, eu vim para cá e eu não vou voltar enquanto eu não fazer esse teste. Deu cara. E ele, assim, ele tinha um bom futebol, ele já era meio conhecido, assim, na região, nas bases ali, só que ele não tinha a oportunidade, mas ele teve atitude, cara. E o cara olhou para ele assim: tá bom, cara, eu sei que tu joga direitinho e tal, o teste vai ser, não sei se era 1 ou 2 dias depois, fica aí no alojamento e tu vai participar do teste. Cara, o cara abriu essa porta. E ele participou do teste. E ele foi selecionado, cara. E daí ali depois ele foi jogar no São Luís e foi daí ele saiu muito bem e foi subindo o nível, foi subindo, se tornou profissional e mudou a vida dele, da família dele, enfim, cara, toda uma história bonita depois disso. Mas ele criou a oportunidade através de uma atitude, cara. E a gente fica esperando a oportunidade cair no colo, né? Meu, quando ele me contou isso aí, eu quase chorei na hora, assim, disse, ah, cara, é isso, meu, é isso que a gente tem que botar para dentro de nós, assim, é isso, cara. Vai, eu achei muito lindo. Hoje ele faz um trabalho sensacional, ah, esportivo, né? Uma ONG lá em Panambi. Muito lindo o trabalho que ele faz. Te acompanha, te é parceiro lá, né, nesse trabalho também. Então, cara, é atitude. Não transforma só a tua vida, transforma a vida de todo mundo ao redor, né? E vamos embora. Quando nós começamos a M2, foi mais ou menos assim, cara. Olhamos para o mercado, ah, tá cheio de lote aqui, os caras estão fazendo loteamento, não tem uma construtora na cidade. Olhei para nós, os meia boca, assim, né? Cara, meu chimarrãozinho com Deus, é isso aí, é para fazer isso aí. Bora, vamos fazer isso aí. Chamei a Letícia, o Matheus, 14 de abril de 2020, lá em casa, à noite, eu disse, amanhã, que vai ser assim, assim, assado. A partir de amanhã, a Letícia tem um emprego, ela vai trabalhar na M2 Arquitetura, né? E nós vamos pagar um salário. Dinheiro nós não temos, mas nós vamos.
levantar, e vão fazer negócio e vão para cima. Cara, atitude. Atitude, não. E vão para cima. Depois que a gente começou a primeira obra em agosto daquele ano, passamos 4 meses pagando salário para a Letícia sem ter um negócio fluindo, não arrumando dinheiro emprestado, parcelando o cartão de crédito, fazendo um auê, um auê. Nunca mais paramos. Nunca mais paramos, porque nós tivemos que atitude, tá? História de Maomé é muito legal, né? Não sei se vocês conhecem a história de Maomé. Maomé, né, um profeta islâmico lá, ele conta-se a história, a lenda, né? Não sei até que ponto é verdade, mas conta-se a história que ele estava num vilarejo e ele disse assim: amanhã vocês vão ver aquela montanha se movendo até esse lugar. Vocês vão ver a montanha se mover. Ah, e daí o pessoal disse, cara, beleza, vamos ver então. Daí no outro dia, mesmo horário, marcado lá e tal, Maomé tá lá. E a galera, vamos ver, agora a montanha vai se mover e vai vir até Maomé. E ele gritou assim, montanha, vem até mim. Nada aconteceu. O pessoal ficou assim, não entendendo nada. E ele disse assim, se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. E assim tem esse ditado, né? Se a montanha tem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Que ele queria ensinar que nós precisamos ter atitudes. Se não acontecer conforme a gente planejou, meu, plano B, agora eu vou ir até a montanha. Se a minha carreira não veio até mim, né, ninguém me chamou para trabalhar, eu vou ir atrás, eu vou criar minha própria oportunidade, cara. Essa é a diferença de quem entende sobre atitude. Se algo não vier para ti, meu, vai atrás, tá? A fé é do tamanho de um grão de mostardas move a montanha. Ou te move em direção à montanha. Quando tu entende isso aí, é a mesma fé, meu. É a mesma fé do tamanho do grão de mostarda. A mesma. E o resultado é o mesmo, se tu aplicar ela. Independente se a montanha está vindo ou se você está indo. Tá claro? Ahn, Você espera que alguém te resolva os teus problemas, na verdade? Te pegue pela mão, te conduza. E tem essa frase célebre aqui que os vencedores fazem diariamente o que os perdedores fazem ocasionalmente. Deixa eu falar a real. Quer prosperar, cara? Levanta cedo todo dia. Quem é vencedor faz isso todo dia. Porque os perdedores fazem isso de vez em quando. Quando tem uma motivação muito grande. Ah, hoje eu vou viajar e vou sair cedo. Daí ele levanta cedo. Quer ser mais vencedor ainda? Levante cedo no domingo. Não, Rodrigo, mas domingo. Não, no domingo. Passa 2 domingos dentro de uma semana. Passa o domingo, que é o teu dia, que é tu que manda na tua vida. Ninguém vai te ligar, ninguém vai te chamar, tu não tem compromisso com ninguém. Faça o teu domingo valer por dois. Eu fico doido com quem dorme até 11 horas no domingo. Com alguma exceção, se tu teve um compromisso até de madrugada, aí é diferente. Mas tô dizendo assim, cara, a pessoa foi dormir, sei lá, 10, 11 horas da noite no sábado e dormiu até as 11 no domingo. Ela dormiu 11 horas, 10 horas. Daí na segunda, sabe o que acontece? Ela levanta cedo. Por quê? Porque tem que trabalhar. Daí eu fico pensando, para trabalhar ela levanta cedo. E ela não gosta de trabalhar, mas ela levanta cedo, porque é uma obrigação de sobrevivência. Nem para viver, que é algo assim, cara, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer, eu não sei se eu quero olhar televisão, se eu quero ler, se eu quero correr, não sei o que eu quero fazer, mas eu vou fazer o que eu quero. Não, 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 vou ficar dormindo daí, porque é muito chato a minha vida, fazer o que eu quero. Eu só vou levantar cedo para fazer o que os outros querem. Tá entendendo a diferença de quem tem atitude, não? Daqueles que vencem e fazem diariamente aquilo que os perdedores fazem ocasionalmente. Aí a gente divide quem é vencedor e quem é perdedor. Tá? Você prefere ganhar o peixe ou aprender a pescar? Você prefere 1 milhão ou o caminho para fazer 1 milhão? E quando a gente faz essa pergunta, cara, sempre tem gente que diz: eu quero 1 milhão. Por quê? Não, porque daí eu já garanti meu 1 milhão. Pô, meu, esse 1 milhão vai te resolver a tua vida até quando? Bem rapidamente ele acaba. E depois, cadê o próximo 1 milhão? Agora, a hora que tu aprender a fazer 1 milhão, meu, nunca mais você para de fazer milhões. Essa é a jornada digital do mercado imobiliário de milhões.
Quando eu fiz o meu primeiro milhão em obras, eu nunca mais parei de fazer milhões. O ano passado a gente rompeu os 8 dígitos, que é acima dos 10 milhões. Esse ano a gente deu uma estabilizada, está dando 12, 13 milhões. E ano que vem já está programado, porque já tem já comecei obras do modelo 2026, já está na stand 26, né? Nós vamos bater entre 18 a 24. Vamos dar, estamos ajustando toda uma nova projeção para 2026, estratégia. E daí, para alguns, isso parece muito difícil. E eu falo para vocês, é fácil, cara. É que quando tu nunca fez, é difícil. Tá? Para quem nunca fez, é difícil mesmo. É muito difícil. Para quem, para quem fala, é simples. Ah, ele tá falando, parece muito simples. Mas para quem faz, é tranquilo, né? Para quem fala é fácil e para quem faz é simples. Tá entendendo? Deixa eu melhorar essa apresentação. Para quem nunca fez, é difícil. Para quem fala, é fácil falar, né? Mas para quem faz, é simples. É simples. Eu fui correr esses dias, modelei todo o planejamento 2026, vim para os números que eu já tenho, vim para a estratégia que eu já tenho, e uma das partes dessa estratégia tem a ver com sábado agora, uma das partes tá? Tem a ver com sábado. Ela já está acontecendo, já está funcionando, já tem 20% dessa. Eu dividi é um tripé de três pernas, né? 20% de um tripé, do tripé eu já tenho, um dos tripés, 20% eu já tenho, isso garantido. E a partir de sábado agora eu começo a fomentar mais, modelo 2026. Outra parte do tripé eu tenho já contrato assinado, na verdade, cerca de 50%. E outra parte do tripé eu já tenho 15% de contrato assinado e estou beirando mais um ali, mais uns 15% que em breve eu assino. Então, assim, e falta 2 meses e pouco ainda para trabalhar em cima disso. Então, está bem programado assim, para isso acontecer. Porque por fazer isso cotidianamente, ficou simples. Só que precisa ter atitude lá atrás para começar. Tá entendendo? Que eu me lembro quando a Letícia foi pagar um boleto de 10 mil, ela quase caiu para trás. Cara, 10 mil é o dinheiro da minha vida. Da minha vida, eu nunca vi esse dinheiro da minha vida. Mas é um boleto que tem que pagar. Então, hoje, a gente paga aí valores altíssimos semanais, cerca de 250 mil por semana. Pum, 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 e vai, e vai, e vai. Então, cara, virou número, toca. Isso não é nosso. Isso é do negócio, vai rodando, vai rodando. Então, tu vai vendo que não é o bicho de sete cabeças. Mas tu tem que aprender a fazer, aprender o caminho. Porque senão tu pega um peixe e daí tu vai dizer assim, cara, é bom esse peixe agora, mas ninguém me ensinou a pescar, só me deram o peixe. E agora ele acabou, se você só um espinhaço, o que que tu vai fazer? Tá entendendo? Aprende a pescar, cara. Aprende a pescar. Aprende a pescar, tá? Invista em network, tem a galerinha aqui do Benin que estava aí, que eu já vi. Então, tudo que puder, nós investimos muito em network, muito, né? Network profissional, que é o BNI, então é um evento que a gente está lá semanalmente no grupo. Tem outros níveis de network que eu invisto pra caramba. Né? Quando eu visito alguém, levo um presente, pago um café, pago um almoço, um mimo, cara, a gente investe aí pesado anualmente em network para que fortalecer esses laços, tá? Então, faça isso sem interesse, pratique isso dia a dia, que vire de praxe, né? É uma briga até, o pessoal que já tem mais esse perfil, é uma briga de quem paga a janta, porque é um puxando para o outro, é um puxando do outro. Ah, não, hoje é minha, hoje é minha. Tem algumas pessoas que eu saio para jantar ou para almoçar que tem que ser rápido para pagar o almoço naquele dia, porque senão não vai pagar, cara. Pegar a conta rápido, assim. Que é a mentalidade, cara. A mentalidade tem a ver com dinheiro, entendeu? Tem a ver com a mentalidade de servir o outro, de gerar valor no outro, essa é uma lei é uma ferramenta de persuasão, inclusive. É a lei da reciprocidade. Reciprocidade. Quando tu gera um crédito. Cara, tu fez algo pro outro sem expectativa de receber em troca. Tu gerou um crédito. Se essa pessoa não te retornar, pode ter certeza que o universo vai te retornar. Então, faça sem expectativa. Cara, zero expectativa. Fazendo isso aqui de coração.
Não quero nada em troca. Pode ter certeza. Alguém vai te devolver. Muito mais. São sementes lançadas que voltam frutificadas, tá? Demonstre preocupação por pessoas e tudo mais. Essa frase, cara, essa frase vocês estão lendo aqui em negrito, ela transformou a minha vida. Eu estava dando aula de personal para um grande empresário aqui na região. Isso foi em 2016, agosto, não me lembro exatamente o dia, mas foi agosto de 2016, final de agosto de 2016. E eu estou vendo essa cena na minha frente agora. Estou pegando um tatame para guardar. Estou vendo, cara, assim ainda, ó, guardar aqui para a direita. E veio essa frase: você está esperando algo acontecer para dar um passo, mas você precisa dar um passo para algo acontecer. Eu parei isso, absorvi aquela frase da minha cabeça, ela desceu para o meu coração. Eu peguei ela e disse, entendi, guardei. Eu sabia quem estava me falando aquela frase. Eu sabia, cara. Não foi uma voz que veio do céu, olha o céu. Não, cara. Ela veio na minha mente, ela desceu no meu coração. E naquela semana eu tomei uma atitude. Mandei um e-mail para o meu gerente. Eu também trabalhava no SESI, tinha um emprego lá 7 anos e pouco. Era muito bem, um emprego. Não é dos sonhos, mas era um excelente emprego. E todos os benefícios possíveis. E eu mandei um e-mail para o meu gerente. Sou muito feliz de trabalhar aqui, parará, parará, mas eu acho que o meu ciclo acabou. Se puder me demitir, fico muito feliz. Porque eu precisava que ele me demitisse para ganhar grana ali, né? Das rescisórias. Senão ia ficar difícil de sair. Daí, na outra semana, ele tá aqui tua cartinha. A gente agradece, a gente tu é um exemplo e tal. É que eles iam demitir um colega meu. Eu aproveitei o embalo. Eu sabia que eu não seria demitido. E daí eles aproveitaram e tinham que liberar um. Eles me liberaram. Foi o momento certo, cara. E a minha vida foi transformada a partir desse entendimento claro que começou aqui, descer para o meu coração. E 2016 em diante, eu entrei primeiro em outros caminhos, mas a M2 hoje só existe por causa dessa atitude lá atrás. Você está esperando algo acontecer para dar um passo, mas você precisa dar um passo para algo acontecer. Não se arrependa por atitudes que você tomou e deu errado, cara. Não se arrepende. Mano, quanta coisa que eu já tentei fazer e deu errado. Quantas atitudes que eu achei que estava certo e deu errado. Mas se arrependa pelas atitudes que tu não tomou. Porque provavelmente você já seria um milionário se tivesse tomado essa atitude. Claro, estou exagerando daqui a pouco, tá? Mas o exemplo que eu dei lá no início, dessa pessoa que já ainda está envolvida na construção civil, mas até hoje, 6 anos aí que eu caminho com ele, não mudou zero, zero, zero mudança. Faltou atitude, que eu tenho certeza, cara. Se aquele cara com a estrutura que ele tem hoje tivesse dado passos em direção daquilo tudo que eu estava conversando com ele, ele chegasse e falou, vamos ser sócio, então. Claro, meu, vamos embora, eu não entendo nada disso aqui. Só pegasse a minha empolgação e o que ele. Nossa, ele já estava voando. Mas nunca tomou uma atitude. Eu tenho certeza que ele deixou de ser milionário. Certeza absoluta. Ele deixou de ser milionário. Porque nunca tomou uma atitude nessa direção. E daí? Vamos dormir com esse barulho ou não? Então, tome atitudes, assuma toda a responsabilidade. Não dê desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. O cara que é bom em desculpa, meu, é bom em mais nada. Não é bom em mais nada, esquece, cara. É bom em desculpa, isso aí, isso é bom. O resto já era. Culpar os outros, é o governo, é o meu patrão, é o mercado, tudo é culpa os outros, nunca ele, né? Só uma desculpinha e tal. Você é o autor da tua própria história. Então, tudo que der de bom, certo na tua vida, tu é responsável. Tudo que der errado na tua vida, tu é responsável. Pronto, assume, cara. Assume toda a responsabilidade. O que deu errado e o que deu certo. É tua responsabilidade. Né? Tá tudo certo. E as pessoas ao teu redor são mero coadjuvantes. Cada um cuida da sua vida. Né? E eu ensino isso para minhas filhas, a gente vive isso na nossa casa. As pessoas ao nosso redor, meu, estamos juntos, vamos crescer junto. Né? Cada um cuida da sua. Se der o errado, meu, cada um assume seus prejuízos. Se deu certo, cada um comemora seus lucros. E é isso aí. Claro que aquilo que a gente construir juntos, nós vamos dividir junto, aquilo que a gente perder junto, nós vamos dividir junto também. Mas não é culpa tua e não minha. Não, é culpa nossa. Aqui na M2, nós somos 3 sócios e cada um tem um papel bem definido. O meu nos negócios, a Letícia na documentação, projetos e burocracias, e o Matheus na parte de execução de obras. Eu vou falar para vocês
quem mais sofre BO é o Matheus, execução de obras. Hoje ele está bem alinhado, assim, cresceu muito, está com um nível de execução de obra em outro nível, outro tempo, né? Mas nós tivemos muito prejuízo com obras ao longo desse tempo para aprender a fazer as coisas. Nós nunca chegamos falando assim, cara, Bato errou ali, né? Não, cara, nos abraçava juntos. Nós erramos. Nós erramos. Quando eu errei em precificação também, nunca me apontaram, meu, tu está errando na precificação. Não, nós erramos. Quando a Letícia errou em alguma decisão de projeto e tal, cara, não, nós erramos. Agora, toda vez que deu certo também, meu, nós estamos acertando, esse é o caminho. Esses dias eu fiz uma reunião aqui com eles, mostrei todos os números, toda a projeção, todos os dados, todo o nosso próximo passo de 2026, reafirmei nossos passos dos próximos 10 anos, a gente tem isso bem alinhado. E eu disse, gente, estamos exatamente no caminho certo. É esse o caminho. Está claro como, assim, ó, como a água cristalina. É esse o caminho. É só seguir. É o teste do tempo. É só seguir, pum, pum, pum. O tempo vai exponencializar todos os resultados. E é isso aí. Estamos exatamente no caminho. E muita gente vai ficar pelo caminho porque não está entendendo, não está enxergando, não tem clareza do que está fazendo. E nós vamos passar lá na ponta, vamos olhar assim, é isso aí. E deu exatamente, né, daquilo que nós planejamos. Tá? Deu a lógica de tudo que nós estamos fazendo aqui. Certo? Então, vou deixar umas tarefinhas para vocês, para ir já para a parte final, galera aí. É, quem gosta de anotar, desenvolva uma oportunidade real na tua vida. Eu quero que, depois dessa mini aula, que hoje não foi técnica na construção civil, mas foi de postura no mercado imobiliário de milhões, essa mini aula, cara, talvez é mais valiosa, eu talvez não, tenho certeza que ela é mais valiosa que as outras duas que foram bem robustas, bem técnicas, que custam alto aquelas aulas lá, custam alto. Mas essa aqui, cara, para mim é a mais importante, pelo menos é mais o meu perfil, né? A técnica é o contrato, cara, eu contrato engenheiro, eu contrato um arquiteto, eu falo, meu, toca aí, faz certo e vamos embora. Agora, isso que eu falei para vocês hoje, tu não consegue contratar. Não consegue contratar alguém para tomar a atitude que tu tem que tomar, tá entendendo? Ah, cara, agora se eu começar a bater, nós vamos longe. Eu vou me segurar aqui para a gente não bater nesse ponto. Mas se tu não assumir as responsabilidades da tua vida, ela não vai mudar. Tu não vai acertar o alvo. Cara, é tu que tem que dar um salto para cima e dizer, deixa para mim. Tá? Então, pense numa oportunidade, gere uma oportunidade, crie uma oportunidade, encontre uma oportunidade real. E desenvolva 3 atitudes nessa semana que você vai ir de encontro a essa oportunidade. Seja através de conectar com alguma pessoa, seja através de sentar lá no banco, ou, meu, preciso de 10 mil reais, preciso de 100 mil reais, preciso de. Né? Seja chegar para alguém e dizer, cara, eu estou vendendo esse produto, eu preciso que tu compre esse projeto, essa ideia, não sei. 3 atitudes que você vai tomar para que essa oportunidade aconteça. Tá? E pense no próximo mês aí, que área que você vai se capacitar. Eu quero crescer nesse ramo aqui. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso técnico, vou comprar uma mentoria, não sei, meu. Vou ir para o YouTube estudar, 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 que daí tem acesso liberado. Cara, pense, uma área que tu vai ser capacitado. Talvez é uma área de desenvolvimento pessoal, tá? Tem dificuldade de falar em público. Não, não, tem dificuldade tem medo de falhar em público. Então, por isso, tem que melhorar tua autoestima, tua identidade, ter mais clareza para onde tu está indo, ter postura, cara, de quem é autor da própria vida, entendeu? Ou outras áreas. Pensa numa área para ser capacitado, tá? Eu vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Primeira coisa que você que pensa assim, como é que nós estamos falando sobre o mercado imobiliário de milhões, mas Rodrigo, como é que tu pode me ajudar a entrar nesse mercado? Ou fortalecer o que eu já faço nesse mercado? Quem sabe aqui alguns de vocês já são desse mercado, já mexem com algum tipo de material. Ah, eu tenho corretores, eu tenho praticamente uns 100 corretores na minha lista de contatos que fazem negócios comigo. E eu falo para eles, ô, gurizada, se vocês deixassem de ser tão, sabe, fechadinho, subisse um drone, o corretor de imóveis.
é o agente principal de todo o mercado imobiliário. Ele conhece tudo, cara. Ele conecta com o cliente, ele conecta com o incorporador, ele conecta com o investidor. Ele está no meio do mercado, ele sabe preço, ele sabe tudo, tudo, tudo. Só falta ele entender que ele tem que tomar atitudes para fazer negócio. Não, mas ele quer vender o terreno para ganhar. Olha só, ele quer vender o terreno hoje para pegar a comissão para pagar as contas de ontem. Basicamente é isso, cara. Infelizmente é isso. Daí tem os piores, né, que fazem estelionatário. Essa semana mesmo estava tentando ajudar um cliente aí que está sofrendo estelionatário de um corretor aí de Sapiranga. Eles fazem estelionatário para ganhar dinheiro em cima de contratos, sem vender nada. Só com falsas promessas, depois vai lá, pois é, tá, não deu certo, né? Agora tu tem que pagar a multa porque nós não conseguimos concluir o contrato. Mas ele sabia que não ia dar certo, tá entendendo? Enfim, meu, é, mas se os corretores entendessem o potencial que eles têm, nossa, eles iam explodir fazer negócio. Sabia que eu sou corretor? Eu sou corretor de imóveis, eu tenho crescido. E eu nem me apresento como corretor, eu não me vendo para ninguém como corretor. Eu me vendo como um empreendedor. E em breve eu vou ser só investidor, não vou estar mais nem empreendendo. Empresário eu já não sou faz um tempinho. Ah, mas tem empresa, cara. Empresário é a Letícia, é o Matheus quem está operando a empresa. Eu não opero a empresa. Eu empreendo, tenho vários negócios. Hoje eu tenho cerca de 10, 11 fontes de receita e jogo vários jogos aqui, tá? E já mexo com investimentos. Mexo assim, tá crescendo ali. Vai chegar uma hora que, opa, não preciso mais nem empreender, vou só investir, só que eu tenho que ir treinando gente para ir substituindo, tocando isso aí, tá? E aí entra essa oportunidade da tua vida. Não é da vida, mas é um bom passo a ser dado. Sábado agora, nós vamos ter uma imersão, tá? O que é essa imersão? Ela se chama Construir para Vender, tá? Nesse sábado, aqui no Galpão M2, das 8h30 da manhã até umas 4h30 da tarde, mais ou menos, tá? Talvez a gente fale um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas por volta das 4h30 da tarde. Nós vamos passar uma manhã inteira, toda a parte teórica. Eu vou mostrar para vocês como eu faço obras para vender sem nenhum real. Vou ensinar a vocês os formatos de fazer obras para vender sem nenhum real. Se vocês entrarem no meu Instagram hoje, agora, e lá nos últimos stories, tu vai ver uma casa em Taquara, está sendo vendida a 795 mil, que nós não botamos nenhum real na obra. Terreno, construção, tal, estamos vendendo através de um formato de afiliado, que eu vou ensinar exatamente como se faz isso. Como o afiliado rentabiliza e como nós rentabilizamos, tá? Sábado agora. Daí vai ter outros formatos também, eu vou explicar, mas basicamente é esse formato. Se nós formos lá para Taquara, estou com uma obra lá, tá chegando na laje, nós vamos vender lá 985 mil reais. Mesmo processo. Eu já fiz várias obras, eu vou passar em Sapiranga, eu vou mostrar para as obras, eu vou explicar para vocês, porque de manhã é teórico, tá? De tarde é prático. A gente nós vamos ir ver as obras, vamos tocar, nós vamos dizer assim, bah, é real, cara, essa obra acontece, não é conversinha de, sei lá, né, de guru aí. Sapiranga tem várias obras, vendidas, inclusive. Vou mostrar essa aqui eu fiz assim com tal afiliado, essa aqui, fiz assim com outra afiliado, essa aqui. Eu vou mostrar a obra que aluno meu fez 100 M2, 100 M2, cara, essa aqui ele foi lá, fez sozinho, expliquei como é que é, e o cara foi lá e fez e vendeu. Construir para vender. Tem o formato seguro, que é como afiliado, e tem o formato assim, deixa que eu faço por conta e vou me virar e vou derreter, tá? As rentabilidades, né? Como é que eu me envolvo nisso, quanto que eu boto dinheiro, não tenho nem dinheiro, como é que eu cato gente para botar dinheiro. Meu, é isso aí, tá? Tem grana para botar? Top. Não tem grana para botar? ODD. Não, desculpa, DDO, dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros. DDD, dinheiro do banco. É isso aí, meu. DDP, dinheiro do pai. Tu só tem que saber como fazer. Basicamente isso, tá? Daí a gente vai explicar como fazer. E detalhe, a gente vai de manhã. Além de você vai fazer uma aula também da parte burocrática para entender como é que funcionam essas burocracias. E daí de tarde a gente vai fisicamente ver essas obras que estão prontas, que estão em obra, que já foi vendida e tudo mais, para vocês entenderem. Meu, vai ser assim, um pum! Ah, é isso aí mesmo, cara. É assim mesmo. Deixa para mim que eu vou derreter, tá bom? Isso faz parte de um projeto de expansão da M2
e ali coisas, sabe, quem tiver sábado vai entender todo esse processo, tá bom? Vou explicar para o pessoal sábado. Rodrigo, como é que eu faço para entrar lá? Tem investimento, é óbvio que tem investimento. Sabe por quê? Porque se você não estiver disposto a pagar R$ 597, meu, nem te quero perto. Ah, tu quer o dinheiro? Não, não, não. Eu preciso peneirar gente que esteja disposto a ter uma visão empreendedora, boa índole e vontade de vencer na vida. Que esteja investindo o seu tempo para passar o dia inteiro comigo ali e que, cara, eu pago para ver. Eu paguei muito para ver. Nossa, como eu paguei. E continuo pagando para ver. Estou planejando, estou já organizando uma mentoria, um treinamento ano que vem, falei que eu ia ser esse fim de semana. Esse ano não vai dar mais por agenda, mas esse ano que vem, começo do primeiro trimestre, eu vou ir. R$ 20.000 o treinamento. E depois eu vou ir já preparado, porque tem uma sequência de R$ 300.000. É esse valor de investimento. Para quê, cara? Porque eu preciso tirar minha cabeça dos 8 dígitos e levar ela para os 9 dígitos. A gente tem um planejamento aqui até 2035, que é chegar ao faturamento de 100 milhões em negócios dentro do ramo imobiliário. E eu vou bater isso antes, tá? Talvez em 2030. E eu preciso de gente para chegar lá. Só que eu preciso primeiro fazer. Faltam uns detalhes na minha cabeça que ela está indo, sabe? Sabe quando ela está indo? Ela está quase conectando com os 9 dígitos, que é a 100 milhas. Está quase. E eu venho batendo isso nesse ano, porque isso foi uma visão que eu tive no final do ano passado. Trouxe para o disse, Matheus, eu mostrei todo o projeto, tal, tal, e os clientes assim, eles se olharam, assim, hoje nós não temos essa capacidade. Mas eu fui lá na frente e vi que isso aconteceu. E voltei para dizer para vocês assim, vem comigo, que eu levo vocês junto. Eles, não, top, então bora, então bora. A gente tem uma complexidade muito grande aqui. Só eu preciso de gente para chegar lá. E não é para me favorecer, é para nós chegar junto, tá entendendo? Não é assim, eu vou ganhar, tu vai perder, ou tu vai ganhar e eu vou perder. Não, não. É ao contrário da fase da Dilma, todo mundo perder. Não, não, todo mundo vai ganhar, porque a gente precisa de gente boa. E quando entra grana, investimento, aí já dá uma limpada, né? E é super acessível, cara. 597 quilos, pelo amor de Deus. Olha os bônus que tu vai ganhar. Eu tenho um treinamento, um mini treinamento de 4 aulas sobre construir para vender no digital. Vou te dar, vai ter esse acesso, tá? Eu vou te dar o meu livro físico, Mercado Imobiliário de Milhões. Vai receber esse livro, o físico. E você vai levar também o meu livro físico, Levantamos para Vencer, tá? O mercado imobiliário de milhões, ele é técnico, ele é para entender o nicho de construção civil, que, meu, tudo, não tem nada escondido, tá tudo ali, tá? E o Levantamos para Vencer é um treinamento, é um desenvolvimento pessoal aí para empreendedores, beleza? Ah, como é que tu faz para se inscrever? Inscrições pelo link que está, vamos colocar, assim que terminar a aula, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Se tu não está no grupo do WhatsApp, entra no, entra no link da bio do meu Instagram, deve ter ali o link para entrar, a princípio tem, tá? Entra ali. E se não pede no direct, eu te mando. Lá no grupo do WhatsApp vai ter, tu clica ali, pode parcelar, enfim, se vira, meu, tá tudo certo, né? Se vira aí, nem dizer que dá seus pulos, que eu vou dar os meus lá para te entregar conteúdo, tu vai terminar o sábado, vai dizer assim, Deus, cara, onde eu pago mais, né? Aonde que eu pago o resto aqui, porque, meu, esse ticket é só para dar aquela limpada muito baixo, tá? Eu fazia o treinamento, claro que era mais completo o treinamento, esse é uma fração do treinamento, tá? Cobrava 5 pila, 4.900. Mas só para vocês terem um insightzinho bem rápido. Essa obra de taquara foi feita com um dos meus alunos, que pagou esses 4.900 para ter um dia de treinamento bem completo aqui comigo, né? Foi um treinamento bem intenso. E ele está levantando 50 conto de retorno, sem fazer nada. Fazer nada, nada, nada. É isso que eu vou mostrar como é que faz. Sem fazer nada. Daí não fica tão caro, né? Mas pagar 5 é caro, mas ganhar 50 é bom, opa. Mas não é aposta, tá? É trabalho duro, é estratégia, andar com as pessoas certas, fazer a coisa certa. Beleza? Entra no grupo do Instagram, do WhatsApp, você já está lá, daqui a pouco a gente coloca lá, te inscreve, vão estar os meus mentorados que eu tenho ali, dos casais vão estar ali, então eu tenho vagas limitadas, tá? Então não tem espaço para o mundo inteiro. Claro que também não espero que vai muita gente, porque eu quero só os bons, e eu sempre prefiro qualidade do que quantidade. Agora, se tiver quantidade, daí a gente vai ter que selecionar, porque daí não dá para muita gente, tá bom?
O nosso galpão ali é bom, é espaçoso, é confortável. Vocês vão conhecer a nossa estrutura de galpão, que é bem bacana, cara. Nenhuma construtora aqui na região tem. A não ser uma Construact, é outro nível, né? Mas que na região ninguém tem a nossa estrutura, vocês vão poder conhecer, ver como é que nós trabalhamos. Beleza? Certo? Posso. Preciso de um feedback. Funcionou? Porque a galera começou a ficar quieta, né? Deu certo? Me dá um ok, Rodrigo. Isso aí, entendi tudo. Estou com alguma dúvida. Daqui a pouco a tua dúvida ajuda a responder a dúvida de outro. Me diz aí. Hum, quase 8h30, cara. Tem que correr para pizza. Preciso que você me confirme. Escreve aí, por favor, Rodrigo. Daí eu vou poder encerrar a aula aqui. Diz aí. Isso aí, Rodrigo. Entendi. Não, não entendi nada, meu. Explica tudo de novo. Não, tô junto. Vou estar lá no Imersão, né? As informações que eu precisava te dar é essa aqui, tá? E daí, cadê o comentário? Ah, não vou desligar a live sem ter um. Ok, cara. Uma porcaria essa aula aí. Pelo menos isso. Pelo menos um xingamento. Só desliga a aula na hora que sair alguma coisa. Bora? Os mais conversadores, quem tava mais conversador aí, o Thiagão, o Júnior, quem mais? O Ezequiel comentou também. Galera aí, vamos. Ó, começou a vir. Beleza. Aula de valor, top. Bom, eu comecei a me animar aqui para poder encerrar a aula, tá? Vamos lá. Show. Vou encerrar a aula. Vejo quem estiver decidido a tomar uma atitude sábado, beleza? Tá conosco ali. E quem não tiver sábado, beleza, a gente vai se vendo aí. Clube 5 AM amanhã, 5 da manhã, só para maluco. Acesso liberado, só conectar pelo meu Instagram, tá? E vamos embora. Valeu, galera. Boa noite para vocês. Eu vou lá comer uma pizza com as meninas. Uma excelente companhia. E vamos nos vendo aí. Agradeço a parceria. Vocês são demais, porque ficar aí, vai ser 1 hora aí, tem que ter vontade. Vamos orar. Papai, tu és um pai bom, que sempre nos ouve. Agradeço a essa galera aqui que deu atenção, ficaram conectados esse tempo. Que o Senhor capacite eles em postura, em atitude, que eles sejam pessoas aptas a tomarem atitudes rápidas e que o Senhor abra portas extraordinárias sobre a vida deles. Que eles possam se surpreender com a potência e a capacidade de uma atitude na hora certa. E o Senhor deu espírito de ousadia, espírito de intrepidez. Que eles sejam fortes e corajosos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Abração. Nos vemos sábado. Valeu, valeu, valeu.